Senhor, irmãos. Glórias a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor e adorá-lo em espírito e em verdade. Eu trago saudações do meu pastor, João Alves Correia Filho, o pastor presidente do campo de Praia Grande, vice-presidente do Ministério de Santos, pastor que tem nos mantido não somente financeiramente, mas em oração no campo missionário. Trago saudações do meu esposo José, dos meus 2 filhos, Rafael e Vinícius. E ali sentada eu estava me lembrando que há 27 anos atrás eu saí do Brasil para o campo missionário, onde trabalhei com diferentes povos. No campo missionário conheci o meu esposo e o Senhor nos concedeu 2 filhos. E ali estamos agora na região de fronteira, em Mato Grosso do Sul, e na cidade de Dourados, em região de fronteira com Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro. Há vezes que temos que predicar em espanhol. E estamos ali servindo ao Senhor e glorificando aquele que era, que é e que há de ser eternamente. E é Ele que nós viemos adorar nesta noite. Abra comigo, por gentileza, sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Eu quero ler um verso que você provavelmente já leu muitas vezes, sobretudo se você já nasceu no Evangelho. Quem encontrou fácil de achar entre Gênesis e Apocalipse não tem como errar, irmãos. Ageu 2:9 diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Quem espera essa glória, levante a mão e dê um glória a Deus ao Senhor. Ageu, ele foi um dos profetas que retornou pós-exílio para a terra de Israel, cujo principal ministério era encorajar o povo a reconstruir o templo de Jerusalém e fazê-los saber que Deus estava com eles e os ajudaria. Ele chamou o povo para considerar os seus caminhos e ser forte no Senhor e na força do seu poder. Ageu, ele foi o profeta da reconstrução do templo e da nação de Israel. Havia uma aliança de Deus com Israel e as bênçãos que ele prometeu ao seu povo dependiam de eles cumprirem os rituais ou os ritos da lei mosaica. E é por isso que na sua primeira profecia, no capítulo 1, Ageu repreende o povo por negligenciar a construção ou a reconstrução da casa do Senhor e os chama a considerar os seus caminhos. Porque sem o templo, os sacerdotes não poderiam cumprir os seus deveres e as ofertas de sacrifício ao Senhor não poderiam ser restabelecidas. E na segunda profecia do capítulo 2, o profeta, ele começa a dizer da parte do Senhor com o povo e faz 3 perguntas. Deus, através do profeta, faz 3 perguntas à nação de Israel, mas sobretudo aos líderes. E ele pergunta: quem dentre vocês que viu este templo na sua antiga glória, como é que vocês estão vendo agora? Comparado com aquele templo, não é como nada este que vocês estão vendo agora. E o livro de Esdras, no capítulo 3 e no versículo 12, nos mostra a resposta dos remanescentes. Os sacerdotes, os levitas, os chefes tribais e os anciãos, que viram a grandeza da antiga estrutura do templo e se lembravam da majestosa
que fora destruído por Nabucodonosor. E a resposta deles lá em Esdras 3:12 é que eles choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos da casa. Ou seja, quando eles recebem essa pergunta, eles choraram em voz alta. Por quê? Porque as fundações deste segundo templo eram muito menores, eram inferiores ao do primeiro que eles haviam conhecido. Porque o primeiro, ele era de uma estrutura fenomenal, extraordinária, mas a estrutura deste segundo templo, ela era menos ornamentada, menos substancial do que aquele que fora destruído por Nabucodonosor. E eles choraram em alta voz. É então que Ageu diz a esses anciãos que pranteavam, ele diz: olha, vocês estão vendo este templo, vocês acham que ele é inferior, mas assim diz o Senhor dos Exércitos: a glória desta última casa será maior do que a anterior, e neste lugar eu darei a paz. Isso, aos olhos dos anciãos que pranteavam, parecia impossível. Não apenas Deus faria com que a sua glória ultrapassaria do primeiro templo, mas agora vinha junto uma promessa que dizia: eu trarei a paz no templo e trarei a paz na cidade de Jerusalém. Este é o contexto histórico daquele momento de Israel, daquele momento de reconstrução da nação. E esta profecia magnífica, ela, embora tenha se cumprido parcialmente naquele tempo, ela ainda será cumprida na sua exatidão, porque embora a glória do Senhor tenha entrado no templo, quando o próprio Jesus o visitou durante o seu ministério terreno, a paz duradoura da cidade santa só acontecerá quando o príncipe da paz retornar nas nuvens de glória, colocar os seus pés no monte das oliveiras para trazer o seu reino milenar, e fará reinar a paz e a prosperidade sobre a nação de Israel e sobre todas as demais nações da terra. Como membros da igreja, nós estamos vigiando e esperando que Cristo volte nos ares para levar os seus santos aos céus. E quando o arrebatamento acontecer, 7 anos depois, Cristo vai romper nas nuvens, montado no seu cavalo branco, com as suas vestes resplandecentes, tendo escrito na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Viva a Bashamanaia! Naquele dia todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Este é o contexto histórico e este é o contexto profético de Ageu capítulo 2 e versículo 9. No contexto histórico, a primeira casa ou o primeiro templo refere-se ao templo que foi construído por Salomão, um templo exuberante, um templo que foi muito glorioso. Se considerarmos, irmãos, o vasto tesouro de riquezas que havia ali, os vasos de ouro, tudo que havia naquela edificação, o grande número de trabalhadores empregados naquela primeira obra, a imponência dos tecidos como nunca se viu igual, a decoração, os vasos ali colocados, sendo que cada item, cada coisa teve o seu modelo desenhado pelo próprio Deus. Além disso, a glória do Senhor, ela encheu aquele templo. Mas este primeiro templo foi destruído. E sob a liderança de Esdras e Zorobabel após o exílio, o segundo templo
começou a ser reconstruído. Eles não tinham os recursos que Salomão teve. Então era uma construção mais simples, mais humilde. No entanto, este templo, ele durou muito mais tempo do que o templo de Salomão, porque ele durou um total de 585 anos. Nos últimos 100 anos de existência deste segundo templo, um visionário rico, chamado Herodes o Grande, ele fez melhorias neste templo, tanto que algumas vezes no Novo Testamento, nós vamos identificá-lo como o templo de Herodes, embora já existisse por mais de 450 anos, antes de Herodes fazer qualquer coisa nele. Então, irmãos, tudo, absolutamente tudo que aconteceu no templo, ou nos pátios do templo, aconteceu lá naquele segundo templo reconstruído, sobre a liderança de Esdras e Zorobabel no retorno do exílio. Este é o templo que existia nos dias de Jesus e dos apóstolos, o templo que Jesus visitou e ensinou nos seus átrios. Depois de permanecer 585 anos, este segundo templo, ele foi destruído pelos romanos, sob o comando do general Tito no ano 70 depois de Cristo. Escute, você já vai entender o porquê desta mensagem. Salomão, ele só conseguiu construir o primeiro templo porque o seu pai preparou o caminho para ele. E a pergunta desta noite é: você tem construído o caminho para o seu filho ser o templo do Espírito de Deus? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Seus filhos glorificarão a Deus mais do que você o faz, porque para que a glória se manifeste, alguém tem que preparar a construção. Davi preparou a sua geração para receber a glória do Senhor. Em 2 Samuel capítulo 7 nos conta que Davi desejou edificar um templo ao Senhor, porque naqueles dias a arca ficava numa tenda. E lá no livro de 2 Samuel capítulo 7 diz que sucedeu que, estando Davi em sua casa, que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em derredor. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro numa casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. Disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Então Davi propôs no seu coração construir um templo ao Senhor, que foi o primeiro templo. Mas naquela mesma noite, o Senhor falou com o profeta Natã, versos 5 e verso 6 de 2 Samuel 7. E ali, quando Deus fala com Natã, Deus diz para ele assim: vá e diga a Davi: você quer construir uma casa para mim? Eu não precisava de templo de cedros, porque a minha presença sempre esteve no meio do povo lá no tabernáculo. Eu sempre soube das dificuldades do povo, que vive mudando de um lugar para o outro, recebendo hostilidade dos povos vizinhos. Mas se ele quer construir uma casa para mim, diga para ele. Segundo, Deus lembra a Davi quem ele era. Verso 8 e verso 9. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu te tomei da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo Israel. Eu fui contigo por onde quer que tu foste, destruí os inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E por intermédio de Natã, Deus relembra as origens humildes de Davi
Davi, deixando entendido que se não fora pela graça e pelo poder divino, Davi continuaria lá apacentando as ovelhas. Querido, nunca se esqueça de quem você era, nunca se esqueça de onde Deus te tirou, nunca se esqueça do quanto Ele fez por você, nunca se esqueça das promessas que Ele te fez. Quando eu olho para mim, tira Massurie, muitas vezes eu estou na minha casa e eu falo: Deus, não me deixe esquecer quem eu era comunista, membro militante do Partido Comunista do Brasil, eu era líder da Juventude Socialista no estado de São Paulo, eu era líder do movimento estudantil em toda a Baixada Santista. Mas um dia em Brasília, sendo presa pelo exército, o Espírito de Deus me tomou, me abriu uma visão, eu nem sabia o que era isso, e Ele me chamou. Eu nunca quero esquecer de onde Ele me tirou. Ali Deus estava mostrando para Davi como que a vontade e o propósito divino dominam, pois sem isso ninguém pode fazer coisa alguma. Nós não movemos o pé, nós não movemos a mão, se não for pela graça e pela misericórdia do nosso Deus. E mostra que Davi, mesmo sendo um mero pastor, Deus o transformou em um rei, um feito que somente Deus poderia ter realizado. Escute o que eu vou dizer para você. Davi, ele era um instrumento divino, mas não era o operador de milagres. Então o Senhor mostra para ele o quão era inútil Davi se encher de ansiedades, porque as coisas são inspiradas, são orientadas, são efetuadas pelo poder de Deus. Há um propósito a ser cumprido, Deus é o autor do propósito, e nós simplesmente temos que nos deixar arrebatar pelo propósito de Deus nas nossas vidas. Deus te chamou, Deus te transformou, Deus te capacitou, Deus tem usado a sua vida, Deus tem propósitos que vai cumprir através da tua vida. Só que tem uma coisa: nem todo propósito de Deus vai ser cumprido em você. Pode ser cumprido através de você. O templo ia ser construído, sim, mas não era por Davi, mas através de Davi. E aqui eu entro com a terceira coisa que Deus disse a Davi, a Natã, para ir dizer a Davi. Deus diz assim: vai lá e fala para ele que ele não construirá o templo, mas o seu filho Salomão o fará. 1 Crônicas 17:4. Vai, dize a Davi: tu não me edificarás uma casa para morar. A mensagem que Natã trazia, dizia que Deus aprovou a ideia de Davi, mas salientou que não era ele quem ia construir o templo. Não é você, Davi, é através de você. Davi, ele seria o inspirador, ele seria o influenciador, ele seria o preparador da construção, mas o seu filho Salomão faria o trabalho real de construir o templo. Davi era o homem que inspirava a ideia, e quem inspira a ideia é tão ou mais importante do que aquele que a executa. Então, sobre esta palavra trazida a Davi, ele começou a entesourar para Salomão, seu filho, construir. Tudo, irmãos, sim, irmãos, tudo o que Salomão fez foi graças ao caminho que seu pai Davi abriu para ele. Tem coisas que nós vamos fazer,
mas tem outras que Deus nos usa para preparar os nossos filhos para que o façam. Uma nova geração, uma nova liderança. O que é que Deus está dizendo nesta noite? Ele está dizendo para você: prepare o seu filho, porque a glória desta geração será maior do que a sua. Estamos vendo e ouvindo, irmãos, todos os dias nas redes sociais, nas pregações, nas profecias, que está chegando um grande avivamento no mundo, o último avivamento da igreja. Saiba que este avivamento virá pela vida dos nossos filhos. Olha o que fez Davi quando Deus disse que ele seria o caminho. Primeira Crônicas, capítulo 28. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães de milhares, os capitães de centenas, os maiorais de toda a fazenda em possessão do rei e de seus filhos, também os eunucos e varões e todo varão valente. E pôs-se o rei em pé diante de todo o povo e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração eu propus edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para escabelo dos pés do nosso Deus. Eu tinha feito todo o preparo para edificar, porém Deus me disse: tu não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor. Escolheu ele meu filho Salomão para se assentar no trono do Senhor, e me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu o escolhi para filho e eu lhe serei por pai. Sabe o que aprendemos aqui, irmãos? Que o Senhor está dizendo que você tem a missão de preparar o teu filho e a tua filha para impactar esta geração. O teu chamado, a tua vivência com Deus, o seu conhecimento da palavra, a sua experiência de vida, são os materiais que serão usados para transmitir aos seus filhos o chamado de receber a glória de Deus. Porém, os pais de hoje perderam o foco, não preparam mais os seus filhos para servir a Deus. A casa do Senhor, isso que eu estou falando em nível geral, a casa de Deus está prestes a ser abandonada, e essa foi a mensagem de Ageu, lá no capítulo 1, quando ele dizia: olha, o salário que vocês recebem vem num saquetel furado, porque vocês estão abandonando a casa do Senhor. Deixa eu te dizer, hoje os pais querem fazer muitas coisas para os seus filhos, mas não se preocupam que os seus filhos façam muitas coisas para Deus, não se preocupam em ensiná-los a amar e a estar presente na obra do Senhor. Os crentes hoje querem tudo do bom e do melhor, e isso não é errado. Quem é que não gosta do bom e do melhor? Mas desde que busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos pais frustrados, nós temos pais amargurados, descontentes com a igreja, ocos, vazios espiritualmente. E não se iluda, muitos destes pais estão sentados aqui nesta noite. Pais permissivos, pais isentos de responsabilidade. Isto é uma família com saquetel furado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, 2 Coríntios 12, verso 14 diz: os filhos não devem entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aleluia. O que você está entesourando para os seus filhos? Qual é o preparo espiritual que eles recebem dentro da sua casa?
Davi entendeu que ele era somente a primeira parte do chamado, a segunda estava com o seu filho. Você já entendeu qual é a primeira parte do seu chamado? Diz que Davi, ele se levantou, lá em 2 Crônicas, capítulo 28, no verso 10 ele disse: veja, o Senhor escolheu para construir um templo que me sirva de santuário, falando para Salomão: esforça-te e faze a obra. Então Davi deu, irmãos, para seu filho Salomão a planta do pórtico do templo para os seus edifícios, para os seus depósitos, para os andares superiores e suas salas, para o lugar do propiciatório. Entregou-lhes também as plantas de tudo que o Espírito, com letra maiúscula, de tudo que o Espírito havia posto em seu coração. Igreja, entenda, pais e mães, nós somos apenas o caminho, nós somos apenas o preparo para o avivamento que virá pelas mãos dos nossos filhos. Mas grande parte dos crentes perderam a visão. Os pais devem conduzir os seus filhos a continuar a obra de Deus. A obra, ela é espiritual, ela é a continuação do chamado, e isso não diz respeito somente a pastores e líderes, isso diz respeito a todos nós que compomos a igreja do Senhor. Onde estão os nossos filhos, irmãos? O que eles estão fazendo? A quem eles estão servindo? Eles podem sim ser engenheiros. Meu filho está se formando agora, um engenheiro. Pode ser engenheiro, pode ser médico, advogado, enfermeiro, mestre de obra, pedreiro, ajudante, não importa. Mas o chamado da pregação do Evangelho, o chamado para o avivamento, o chamado pelas almas, tem que ir com eles em qualquer profissão que eles abracem. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem feito na sua vida, irmãos, é fantástico. Ele te salvou, te libertou, te transformou, te batizou com o Espírito Santo, te colocou aqui, você está servindo. Mas o que Deus fará com os seus filhos é muito maior. Mas é você quem tem que preparar o caminho. É você que tem que entesourar. Mas que tesouro eu tenho? Tempo, conhecimento, experiência e testemunho. Esse é o material. Observe. O Antigo Testamento, irmãos, ele foi um caminho, ele foi um preparo para o Novo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para o sacrifício do Novo Testamento, na pessoa do Cordeiro de Deus, apontando definitivamente para o nascimento da igreja. Sabe o que isso significa? Que o Pai eterno, o Pai celeste, preparou o caminho para o seu Filho executar a salvação da humanidade. Os apóstolos apontavam para o crescimento da igreja e o seu estabelecimento. Pregadores e avivalistas do passado apontavam para o preparo do avivamento que viria antes do arrebatamento da igreja. Na Inglaterra, os irmãos John e Charles Wesley, entre 1703 e 1791, com grande fervor missionário, buscavam o poder de Deus e a unção do Espírito Santo no avivamento, junto com George Whitefield, entre 1714 e 1770. John Wesley, ele andava 90 quilômetros a cavalo para levar a mensagem de Cristo. Ele viajou à Irlanda 42 vezes, 22 vezes para a Escócia a cavalo, para pregar o Evangelho. A sua pregação era bíblica, era conservadora por excelência.
depois de ter estudado nos Estados Unidos, ele voltou para a Inglaterra e se tornou um fervoroso pregador. A biografia de John Wesley inclui a história de sua mãe, Susana. Diz o biógrafo: não se pode traçar a história do grande avivamento do século passado, referindo-se a 1700 na Inglaterra, sem dar uma grande parte da herança merecida à mãe de John e Charles Wesley. Isto não somente por causa da instrução que inculcou profundamente nos filhos, mas por causa da direção que ela deu para o avivamento. Susana Wesley era a filha caçula de 25 filhos. Ela foi mãe de 19 filhos. John Wesley foi o seu 15º filho, um dos maiores avivalistas do seu tempo. Charles Wesley foi o seu 18º filho, era compositor de hinos e pregava o evangelho. Ela foi uma mulher que suportou provações, mas nunca se desviou da sua fé e ensinou os seus filhos a suportarem as provações. No seu lar, na sua igreja doméstica, tem isso na tua casa? No seu lar, na sua igreja doméstica, ela plantou a primeira semente do avivamento e manteve essa semente viva por meio dos cuidados vigilantes dos seus filhos. Poucas mulheres na história possuíram a sensibilidade espiritual e o vigor e a sabedoria de Susana Wesley, cujo marido era um alcoólatra, mas ela nunca abandonou o caminho para orientar os filhos ao Senhor. Há uma carta que ela escreveu para o seu filho, Samuel Wesley. E nessa carta ela dizia o seguinte para eles: olha, irmãos, o que é pai e mãe orientando os filhos? Eu já vou encerrar, pastor. Ela dizia: Samuel, comece e termine o seu dia com aquele que é o alfa e o ômega, e não viva como o resto da humanidade, que passa pelo mundo como palha sobre um rio e são levadas pela correnteza ou dirigidas pelo vento. Receba uma impressão em sua mente tão profunda quanto possível da constante presença do Deus que é grande e santo. Sabe qual foi o resultado deste ensinamento? John Wesley pregava às 5 horas da madrugada aos trabalhadores que iam para as fábricas. George Whitefield, amigo dos irmãos Wesley, também foi um pregador cheio do Espírito Santo. Somente com o surgimento desses 3 homens, John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, a Inglaterra passou por um dos maiores avivamentos da sua história, avivamento que se expandiu para as outras nações. Hoje, irmãos, nós vemos mães e pais indo levar os seus filhos em programas de talentos musicais na televisão para serem famosos. Torne o seu filho famoso no inferno, para que Satanás olhe e diga: aquele moço não, aquela moça não, saiam de perto, eles estão sendo preparados para o avivamento. Os seus filhos serão quem você os forma para ser. Quando eles vêm até nós, eles chegam vazios. Eles chegam vazios de alma. Somos nós quem construímos quem eles serão. Não é à toa que Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Deuteronômio 6: as palavras que hoje te ordeno no teu coração,
você começa em mim, tu as inculcarás, vai ensinar com persistência aos teus filhos, dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando e levantando, as atarás por sinal na tua mão, te serão sobre testeira entre os teus olhos, as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui, irmãos? Glória a Deus. Na Alemanha, por volta de 1720, o conde Zinzendorf liderou os morávios num dos maiores avivamentos, recheado de um fervor missionário que se espalhou por todo o continente e chegou na América, no país de Gales, em 1891. Evan Roberts, um adolescente de apenas 13 anos, escute, um adolescente, que hoje na igreja a gente chama de aborrecente, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes contou a visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas que todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus na vida daquele menino, que por volta de 1904, 1905, o avivamento começou a se espalhar pela cidade, se espalhou pelo país e alcançou muitos países do mundo. Irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Essa é a promessa, este é o propósito. Hoje, irmãos, não tem mais templo. O templo hoje somos nós. 1 Coríntios 6:16. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Através de Jesus, os membros de Cristo que somos nós, somos edificados o templo espiritual. A igreja é o templo espiritual. E escute o que eu vou te dizer: a glória de Deus se manifestou na primeira casa. Vamos pensar no Antigo Testamento, mas agora na segunda casa, que somos nós, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Este é o cristianismo bíblico. Este é o cristianismo que nós temos que viver, irmãos. Mas sabe o que nós temos visto? E eu já vou encerrar. Sabe qual é o cristianismo que nós temos visto hoje? Filhos de católicos com nomes de santos, entre aspas, que nem sabem quem é Jesus. Filhos de crentes que têm nomes de reis, profetas, sacerdotes, apóstolos, discípulos, mas que grande parte onde eles estão? Nas cadeias. Entre, vai fazer visita na cadeia, capelania prisional. Lá você vai encontrar Davi, Esdras, Neemias, Abel, Ezequias, Jeremias, Samuel, Caleb, José, Paulo, Lucas, Marcos, Estevão. Tudo filho de crente. O teu maior ministério são os teus filhos. Eu vou encerrar essa mensagem contando um relato a vocês. Numa de minhas viagens, vim pregar num evento aqui no estado de São Paulo. Era um domingo. A igreja estava lotada de adultos e idosos. Não tinha um único jovem. Depois eu fui ministrar na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Cheguei na igreja, a igreja cheia, adultos e idosos. Desci, fui ministrar na Flórida, igreja cheia, adultos e idosos. O meu coração começou a ficar constrangido e apertado. Eu entrei naquele avião dizendo: Deus, se o teu filho não vier nos próximos anos, quem é que vai pastorear a minha vida? Tereba
Sabe o que nós ouvimos da nossa geração? Geração dos 40 anos para cima? Ah, no meu tempo, aquilo que era igreja. No meu tempo, aquilo que era mocidade. Ah, no meu tempo. Você se casou? Você teve filhos? Qual é o caminho que você preparou para eles? O que você ensinou? Seus filhos têm o desejo, o ardor missionário? Ano passado eu vim pregar num lugar, estávamos sentados à mesa comendo, havia um rapaz com uma bebezinha, acho que de uns 2 anos no colo, e eu olhei para ele e disse: você daria a sua filha para missões? Ele disse: crente. De jeito nenhum. Eu falei: por quê? Para sofrer? Eu falei: não, para ser uma avivalista, para ser uma ganhadora de almas. É a visão que se tem hoje, irmãos. Pergunte, pastor, quem quer ser missionário ribeirinha no Amazonas? Faz uma seleção aqui. Quem quer ser missionário na Europa? Vai ter fila e distribuir senha. Pergunta quem quer ser missionário no Amazonas. Pergunta quem quer ser missionário no Mato Grosso do Sul. A cidade aonde eu estou é a maior reserva indígena deste país. Uma miséria, uma pobreza. Alguém perguntou para mim: Rose Prado, você gosta de morar lá? Não, eu não gosto, mas lá é o lugar aonde Deus me colocou. Você daria seu filho para missões? Escute, está escrito ali, ó, culto geral de missões. Você prepara seu filho e sua filha para ser missionário e missionária? Acha lindo, chora, se comove, mas não abre o caminho, fecha a porta. Meu filho não. Aí depois, quando ele está lá nas drogas, quando ele está lá vivendo a vida de flor, vem para a igreja: ai, orem pelo meu filho que se desviou. Por que se desviou? Por que ele não está aqui? Onde estão os teus filhos? A palavra desta noite a promessa desta noite o propósito desta noite a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ainda dá tempo, dá, irmãos, enquanto houver fôlego de vida, enquanto respirarmos, enquanto tivermos fé. Em Lucas 1:37 que diz que para Deus nada é impossível. Deus vai tirar o seu filho que se afastou, Deus vai tirar a sua filha que se perdeu, vai trazer, vai lavar, vai limpar, vai purificar e vai enviar. O Espírito do Senhor está derramado entre nós, com um sentimento de contrição nesta noite. Ei, Bachurie Manaia, por favor, se coloque de pé. Se você está aqui com o seu filho e a sua filha, aonde quer que eles estejam, ajunte-se com eles. Chame seu filho, chame sua filha, fique perto. Eles estão aqui, vai lá, gruda eles. Esta é a noite. Esta é a noite. Tem filhos aqui que os pais estão, procure seu pai, procure sua mãe. É já a última hora, irmãos. Cristo vem arrebatar a sua igreja. Nós não fomos chamados para brincar de ser crentes. Nós não viemos a este mundo de passeio. Nós não viemos a este mundo à toa. Nós viemos aqui para saquear o inferno e proclamar que Cristo vive. Se você está com seu filho e quer dar um passo à frente e trazer a sua família e dizer: Deus, eu quero abrir o caminho para este filho e esta filha, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Mas não demora, porque as horas se avançam. Vem. Se você está com a sua família aí, sai correndo, irmãos.
depois de ouvir o que Deus está falando contigo, você que está abraçado com o seu filho, com a sua mulher, com a sua filha, vem aqui, nós vamos orar por você. Sabe por quê? Olhe bem para esse filho, olhe bem para essa filha. Nesta noite está sendo escrito lá na glória: chegou o tempo de prepará-lo para a glória da última casa. Xererei, Bassuriê, Espírito Santo, Orororá, Suririri, Manai, Xerere, Bassuri, Andaramanai, Xerere, Bassuri, Andarabassoi, Erarabassuri, Andaramanai. Filhos que estão aqui na frente, olhe bem para os seus pais agora. Olhe nos olhos dos seus pais, porque nesta noite o Senhor está te separando. A partir de hoje vai acontecer o sobrenatural na tua vida. A partir de hoje há uma realidade transformada dentro da tua casa. A partir de hoje, o Espírito Santo vai se mover dentro de você de uma forma que você nunca sentiu. Vai colocar dentro de você revelações, visões, palavra, dons espirituais, porque Ele está levantando a geração do avivamento. Você é a geração do avivamento. Xandarabachori, Andaramanaya. Chora mesmo na presença dEle. Pais, entregue os seus filhos ao Senhor. Xararabachuri, Andarabachuri, Emanai, Xandarabachuri, Andaramanai, Orabachuri, Andaramanamasoi. Espírito Santo, ao Espírito Santo, Ele está derramado, Ele está constrangendo. Tem jovens aqui fazendo aliança com Deus. Xererebasuri emanai, ererebasuri andaramassou. Espírito Santo, tenha liberdade. Espírito Santo, se move, penetra o mais profundo do ser. Espírito Santo, você que está lá no meio da igreja e os seus filhos não estão aqui, não estão servindo ao Senhor, não precisa sair do seu lugar, mas levante a sua mão. Quem lá no meio da igreja os filhos não estão servindo? O Salmo 147 diz assim: do seu trono Deus dá uma ordem, e a sua palavra corre velozmente para a terra. Escute, do trono do Altíssimo há uma ordem liberada nesta noite sobre a vida do seu filho, sobre a vida da sua filha. Eu não sei o que houve com eles, não sei se foram para as drogas, não sei se foram para o homossexualismo, eu não quero saber. A única coisa que eu sei, que tem uma palavra de ordem comandada sobre a tua casa nesta noite. Cadeias estão sendo quebradas, algemas estão sendo abertas, os olhos estão sendo abertos. Deus está visitando a tua casa, o teu filho, a tua filha. Senhor, nós oramos a Ti. Olha essas famílias, olha quantos jovens para esta geração. Senhor, a glória desta última casa será maior do que nós somos. Meus filhos, os filhos dos pastores que aqui estão, Senhor, nós estamos diante do Seu trono.
nós estamos nos aliançando contigo nesta noite. Nós estamos dizendo: vamos abrir o caminho para os nossos filhos. Nós estamos dizendo: eu vou entesourar o meu tempo, eu vou entesourar o meu conhecimento, eu vou entesourar a minha experiência com Deus e o meu testemunho. E a partir de hoje, Senhor, nós comprometemos contigo, trazemos os nossos filhos diante do seu altar e os oferecemos a ti nesta noite, porque os campos já estão brancos para a ceifa. Oh Deus, existe uma geração que está partindo, existe uma geração de pastores, de missionários que estão morrendo, que estão voltando para casa, mas existem muitos jovens, existem muitos adolescentes, existem muitas crianças para serem usadas por ti. Xararabachore cantarabalamanaya, Choriandarabasurianta lamas, Ori cantalabashurie manaya. Abrace o seu filho, abrace a sua família, faça a sua aliança com o Senhor. Aleluia, uma pessoa pela internet se convertendo ao Senhor.